Olá, Psi! Seja muito bem-vindo ao meu canal Papo de Consultório. Eu sou Helena Oliveira, psicóloga clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental, e esse é mais um vídeo da nossa série sobre esse livro aqui, Terapia Cognitivo-Comportamental, Teoria e Prática da Judith Beck, na sua terceira edição. E nesse vídeo eu vou destacar referente aos capítulos 17 e 18, que se referem às crenças nucleares, especialmente o que a Judith Beck traz de novo, né, em relação à primeira e à segunda edição, que ela acrescentou então para essa terceira edição do livro. Mas antes da gente ir para o vídeo em si, eu gostaria de reforçar o meu convite para você participar da campanha para ganhar um livro desse daqui novinho, ok? Para isso, basta você deixar uma resposta de até 10 linhas nos comentários desse vídeo respondendo a seguinte pergunta: como a TCC pode contribuir positivamente para o bem-estar emocional das pessoas? Eu e minha equipe vamos selecionar as 3 melhores respostas e elas passarão por uma votação lá no meu Instagram. A pessoa que tiver a resposta mais bem votada vai ganhar então esse livro. Então não perca a oportunidade, esse livro é fundamental para todas as pessoas que estão atuando em TCC ou que também querem iniciar aí a prática clínica nessa abordagem, ok? Então não perca essa oportunidade, fica aqui o meu convite. Agora, sem mais demoras, bora lá comigo? Bom, então, como a Judith Beck tem feito ao longo do livro, né, ela tem reforçado muito a questão da gente ter um foco, uma ênfase mais dentro de uma ativação de aspectos positivos. Isso vai incluir também a gente ativar crenças mais adaptativas e funcionais, ok? Então, ela já traz nesses 2 capítulos uma ênfase muito forte nisso, da gente fortalecer as crenças positivas e adaptativas, ao passo que a gente vai então fazer um enfraquecimento das crenças negativas e disfuncionais que estão aí provocando o sofrimento na vida do cliente, ok? Claro que na segunda edição ela também traz muito dessa questão, mas não de uma maneira tão destacada como ela faz nessa terceira edição. Além disso, né, ela trabalha uma ideia de que a gente deve, então, já fazer um fortalecimento dessas crenças positivas desde o primeiro momento. Então, assim que a gente já inicia o contato com o nosso cliente na clínica, a gente já vai identificando crenças positivas que ele pode ter tido ao longo da vida dele e que nesse momento, por conta de um adoecimento mental ou por conta de um sofrimento muito significativo, essa crença positiva que antes era a crença, né, que ficava em voga, que ficava em primeiro plano, ela ficou latente. Então, uma forma de você identificar isso é perguntar se houve algum momento, alguma fase de vida onde o cliente se sentiu diferente da forma como ele está se sentindo hoje, né? E nesse caso, como ele se sentiu ativo, como ele se sentiu confiante, quando ele se sentiu feliz e pleno, como ele via a si mesmo, como ele via o mundo, como ele via os outros, como ele enxergava o seu futuro nessa época. Isso vai nos dar a entender, então, qual tipo, né, de crença estava então ancorando para que ele tivesse a funcionalidade e a vida dele correndo tranquilamente, normalmente, de uma forma satisfatória, apesar dos desafios. E que essa crença, então, ela acabou se tornando latente, indo para o segundo plano, à medida, então, que as intensidades emocionais negativas foram, então, surgindo e talvez ele entrou dentro também de um adoecimento mental. Ok? Então, já fazer essa primeira avaliação, ela é importante porque vai nos ajudar a conduzir também dentro disso um viés mais favorável para a reativação, então, e o fortalecimento dessa crença. Claro que aqui ela não diz isso diretamente no livro, mas eu gostaria de destacar que pacientes, né, ou melhor, que clientes que têm um histórico de distimia, que hoje, né, a gente chama aí de depressão persistente, possivelmente não vão conseguir dizer sobre uma fase de vida, sobre um momento de vida que ele se sentiu melhor, que ele se sentiu feliz, que ele se sentiu pleno. Por quê? No caso da depressão persistente, né, ela tem esse viés, principalmente se ela for precoce, se ela iniciou lá na infância. Então, possivelmente o seu cliente não vai ter uma memória de um momento onde a crença
positiva dele estava mais ativada, ok? E isso também pode já ser para você um indício de que tipo de transtorno a gente está lidando, ok? Além disso, né, clientes que têm transtornos de personalidade, pode ser que eles também tenham dificuldades de identificar isso, porque, né, os transtornos de personalidade, eles vão sendo formados aí ao longo das fases iniciais de desenvolvimento e se consolida ali, né, por volta dos 16 aos 18 anos, que é quando, então, né, a gente faz o diagnóstico oficial desse tipo de transtorno, ok? A partir dos 18 anos, na realidade. Então, esse é um ponto importante a ser considerado nesse sentido também, ok? E para o trabalho especificamente, né, para o manejo dessas crenças, ela não trouxe tantas modificações, mas o que ela fez? Ela separou as técnicas, né, tendo um viés, as técnicas que vão ajudar necessariamente a consolidar essas crenças mais positivas e as outras técnicas que vão trabalhar então na modificação das crenças negativas. Eu vou destacar então essas técnicas brevemente, né? Eu não vou mergulhar no detalhamento de cada uma delas, porque aqui no livro traz, né, detalhe a detalhe cada uma das técnicas, mas só para você entender as diferenças aqui do que ela traz, tá? Então, para fortalecer, né, o sentimento de domínio, prazer, conexão e empoderamento que vem a partir do fortalecimento das crenças positivas, as técnicas que a Judith Beck sugere é identificar dados positivos e tirar conclusões úteis sobre as suas experiências. Então, o que aconteceu de positivo ao longo da sua semana? O que você conseguiu fazer? Quais coisas boas aconteceram? O fato de você ter conseguido fazer, o que diz sobre você, né? Qual conclusão você tira sobre si mesmo? Ter sido capaz de concluir isso, ter feito essa ação. Então, isso é muito importante porque passa a reforçar esse sentido, né, de uma modificação de uma visão negativa de si mesmo para uma visão mais positiva, ok? Além disso, identificar as vantagens de acreditar nas crenças adaptativas. Então, muitas vezes a gente vai fazer o custo e benefício de acreditar nas crenças mal adaptativas ou negativas. E aqui a gente vai também fazer uma jornada para ajudá-lo a avaliar qual seria a vantagem de acreditar na crença mais adaptativa, ou seja, se tem uma crença de que eu sou um fracasso, de que eu sou incompetente, qual seria a vantagem de acreditar que ele é relativamente competente, né? Porque, de fato, nós somos relativamente competentes. A gente não consegue ser competente em tudo, mas a gente consegue ser competente geralmente o suficiente para conseguir ser bem-sucedido na vida, ok? Além disso, apontar o significado dos dados positivos, né? Então, ou seja, o que esses dados positivos representam, usar outra pessoa como referência, né? Então, como que a outra pessoa, né, diria, vê a meu respeito, né? O que as outras pessoas dizem sobre mim, como elas me viam antes, né? A gente pegar a referência de uma pessoa que o nosso cliente tem uma conexão, que acredita na veracidade dela, isso também pode ser importante. Quais são os feedbacks que a gente recebe do outro, né? Usar um quadro para coletar as evidências. Então, quais são as evidências aí que dizem que eu sou suficientemente capaz, né? Suficientemente competente. Induzir imagens de experiências atuais e de sua história que destacam coisas positivas, né? Que destacam momentos aonde a pessoa foi capaz e como que ela se sentiu e como isso diz sobre ela, né? O que isso diz a respeito dela e além de agir como se, né? Eu gostei muito dessa técnica, né? E essa daqui eu quero destacar um pouquinho. É o agir como se de fato eu não acreditasse na crença negativa, mas acreditasse na minha crença adaptativa, na minha crença mais funcional. Então, como eu agiria, né, ali na apresentação de um trabalho se eu acreditasse que eu sou suficientemente competente, né? Isso ajuda, então, o cliente a elaborar um plano de ação, a se imaginar, a construir respostas mais adaptativas para enfrentar essa situação, ok? Então, é uma técnica muito legal e você vai poder vê-la aqui, né, com mais detalhes no livro. E
a parte que ela traz, né, das técnicas para manejar as crenças mal adaptativas, ela traz sobre o questionamento socrático, o mesmo que a gente utiliza, né, para modificar aí os pensamentos automáticos, a gente também vai utilizar para manejar as crenças, né, para torná-las mais razoáveis, né, a reestruturação, que é justamente a gente destacar, né, qual que é o nosso novo viés, qual que é essa crença, né, mais adaptativa que a gente está ativando e o quanto que a gente acredita nessa crença, os experimentos comportamentais, né, então vamos experimentar aqui nessa situação, né, o que pode acontecer, criar um plano B também, caso aquilo que a pessoa tema aconteça, então como que ele pode reagir caso essa situação de fato se confirme, qual resposta ele pode ter mais adaptativa, usar histórias, filmes e metáforas para ajudar então o cliente a se afastar da própria crença, né, se afastar psicologicamente dela e conseguir analisar a viabilidade dela ou não, né? A Judite até traz o exemplo aqui da Cinderela, né? Que a cliente dela se via como má porque foi maltratada pela mãe, né? Então, será que a Cinderela poderia ser considerada também, né, como má porque ela foi maltratada? Ou isso não tem a ver diretamente com a pessoa? Às vezes tem a ver diretamente com o cuidador, né? Então a gente consegue fazer essa modificação e como isso então se aplicaria à história de vida do nosso cliente. Além disso, né, o contínuo cognitivo, que é uma das ferramentas muito importantes para fortalecer então uma crença mais funcional e mais adaptativa. Inclusive, o contínuo cognitivo é uma ferramenta do meu curso TCC Passo a Passo, então se você ainda não conhece, vou deixar o link na descrição aqui desse vídeo também para você conhecer, ok? Uso de outras pessoas como ponto de referência, então se aquela pessoa tiver a mesma crença, né, tem alguém que tem essa mesma crença que você, como que você enxerga quando ela está emocionalmente ativada? Também usar uma criança, né? Se uma criança estivesse vivenciando aquilo que você vivenciou, como que você a veria? O que você falaria para ela? Ou, né, se a gente projetasse ela para o momento atual, como que você perceberia? Você a veria como um fracasso ou como alguém que tentou o melhor, mas que muitas vezes não conseguiu acertar em tudo, né? Então a gente vai fazendo essas flexibilizações. Usar também a autoexposição, né? Falar sobre uma experiência sua e como que o cliente então veria, né, a sua ação diante daquela situação. Dramatizações intelectuais emocionais, né? Um roleplay que acontece aqui, onde, né, a gente tem aqueles clientes que já entenderam intelectualmente, né, que aquela crença não faz sentido, mas emocionalmente ainda estão conectados. Então, essa técnica pode contribuir nesse sentido. E aí você vai fazendo, né, um contraponto entre o intelecto e a emoção. Primeiro o terapeuta, né, como respondendo intelectualmente e o cliente respondendo emocionalmente àquela crença e depois fazendo uma inversão de papéis e buscando aí uma interpretação, né, mais assertiva e mais flexível, uma flexibilização daquela crença inicial, fazer testes históricos, né, então avaliar aí algumas coisas da história de vida do cliente e a reestruturação dos significados das memórias precoces. Aqui a gente entra mais dentro de técnicas da terapia dos esquemas, né, então aqui são técnicas mais utilizadas quando a gente já tentou outras técnicas, outras abordagens, mas ainda está emperrado, ou com clientes também que possuam aí transtornos de personalidade comórbidos ao que você está trabalhando, ok? Então, basicamente, né, esse é um cenário e esse é um capítulo muito rico, né, do livro, porque ele vai trazer várias técnicas, né, que você vai poder atuar principalmente dentro dessa modificação. Afinal de contas, o nosso objetivo máximo dentro da TCC é fazer reestruturação cognitiva, ou seja, a modificação dessa estrutura que hoje está disfuncional para uma estrutura mais funcional e assim fazer então com que o cliente consiga viver uma vida mais satisfatória e diminuir o sofrimento emocional e favorecer emoções mais positivas e saudáveis aí para a vida dele, ok?
Então, espero que esse vídeo tenha contribuído e, por favor, se você gostou, não deixe de curtir, comentar, compartilhar e se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, porque sempre tem vídeo novo falando sobre a TCC, ok? E no mais, desejo muito sucesso para você, um beijo grande e nos vemos nos próximos vídeos. Tchauzinho!